Salve, meu povo! Beleza? Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao canal aqui do Tietê Rômulo. Deixa o pau quebrando aí que a gente vai conversar aqui, tá? Caras, olha só, eu queria trazer para vocês a minha opinião sobre o DC Dark Legends e o que eu acredito que seria legal vocês adotarem aí para o famoso lançamento global, né? Então, eu vou colocar algumas cartas na mesa aqui e eu gostaria muito, gente, do envolvimento de vocês, cara. Eu acho que o envolvimento de vocês vai ser... eu vou tirar aqui, porque senão não escuto meu retorno. Vai ser extremamente importante, porque vai abrir a cabeça de muita pessoa aí que tá esperando uma coisa e talvez possa ser outra, né? Vamos lá, cara, deixa eu explicar desde o início para vocês. O DC Dark Legends é um jogo que já está na Google Play do Brasil desde dezembro de 2024. O DC Dark Legends, cara, tem 6 servidores em software launch. Nenhum desses servidores vai sofrer um reset de conta. Todos os jogadores que ali estão são jogadores que estão há meses jogando lá neste jogo, né? Esses caras estão de mid-game a end-game, né? Então eles estão muito avançados. Daí vai aquela dica que eu falei para vocês, que não vale a pena vocês criarem a conta de vocês hoje. Não vale. Porque vocês vão escolher o servidor 205, que é o último servidor aí do software launch. Cara, ele tá praticamente morto, tá? Eu criei aqui uma conta e quase não tenho adversários para lutar, né? As guildas ainda estão funcionando aqui, mas bem mais avançadas. É muito difícil você tentar entrar numa guilda com uma conta começando, né? Outro pênalti. Você, cara, não vai participar dos eventos que já aconteceram, né? O banner do Deathstroke, o banner do Superman, o banner do Espantalho, o banner do Coringa e N outros eventos legais que o jogo tem. Então, daí eu já matei o seu desejo de talvez querer aí iniciar logo no jogo. Meu conselho é, cara, espere dia 13, tá? Espere dia 13 para que você pegue as novidades, vá pegar eventos, prêmios. Não, porra nenhuma disso, tá? Pra gente no Brasil, eu acredito que a gente não vai ter nada de novo. Por quê? Porque o jogo já tá com a gente desde dezembro. O que vai ser esse lançamento global, cara? Vai ser a liberação do jogo para mais países, né? E a liberação do jogo no seu launcher de PC. Cara, só isso. Pra gente do Brasil é só isso, né? Pô, então não vale a pena jogar? Não, vale. Por que vale? Porque quando você libera o jogo globalmente, você não vai ter o limite, né, de 6 servidores. Você vai ter muito mais do que 6 servidores. Vai, sei lá, deve começar com 20, 30 servidores. Eu não sei com quantos servidores o jogo vai iniciar no global. Mas é uma excelente oportunidade de vocês, o quê? Entrarem aí de boas nesse jogo. Porque vocês vão começar, né, dependendo do servidor que vocês escolherem, vocês aí vão começar com players que são experientes e também com players que são novatos, tá? Isso é um ponto positivo, né? Porque você vai ter uma mescla ali de jogadores que têm uma experiência no jogo versus jogadores que não têm experiência no jogo. E se você não tem experiência no jogo, você tá no lugar certo, cara. Vem aqui na playlist exclusiva do DC Dark Legends e ali eu tenho uma porrada de dica para vocês. Como vocês cuidam da base, quem vocês colocam em cada local aqui para te dar mais benefício na base. Você tem uma tier list completamente atualizada, que nós renovamos ela agora em fevereiro de 2025. Então, sim, você vai achar bastante coisa interessante no meu canal para ajudar vocês que vão começar no jogo, tá? Coisa positiva também que eu acho no jogo. Calma que eu vou falar as negativas, calma aí, né? Primeiro nós vamos falar as coisas boas. Depois a gente fala as coisas ruins e vocês pesam na balança, tá? Uma outra coisa legal aqui no jogo, cara, é a aliança, né? A aliança, ela tem um lado positivo e ela tem um lado negativo. Qual que é o lado positivo dela? Capacidade de membros. Cara, ela já começa com 100 membros. Cara, dá para você chamar todos os seus amigos, vizinhos e inimigos para jogar junto com você aqui no jogo. Isso é muito legal, tá?
E ela é expansiva, então, ou seja, ela não fica só com 100, ela cresce muito mais do que 100 membros, mediante pesquisa ali dentro da liga, tá? A aliança, ela é 100% co-op, cara. Ela tem a necessidade de os jogadores se envolverem com ela, para que ela possa crescer e para que você também possa participar dos eventos. Tá. Lado negativo da liga, ela não é interserver, tá? Não sei se no global isso talvez mude, eu acho difícil, tá? Mas as guildas, elas são presas aos seus servidores. Então, se você iniciou o jogo no servidor X e o seu amigo no servidor Y, ele não vai conseguir fazer parte da sua aliança X. Ele só vai entrar em alianças que estão no servidor Y. Esse aí é um pênalti meio chato no jogo, né? Diferente do DC World Collide, que você pode estar no servidor 1 ou 20, que você participa de qualquer aliança em qualquer servidor, né? Eu gosto assim, eu prefiro assim, interserver, eu acho bem legal, né? Outra coisa para os veteranos, cara, não vale a pena você restaurar sua conta e ir jogar na sua conta antiga, porque sua conta antiga está no servidor de software launch, que são 6 servidores que existem ali. Cara, esses são servidores fantasmas. Com o advento agora, no dia 13, do lançamento global, cara, eu posso contar no dedo quais são as pessoas que vão ficar jogando no servidor velho, né? Só se for para manter o seu ego, massagear ali o seu ego. Eu sou um servidor, dos primeiros servidores aqui e tal. Tô jogando eu com eu mesmo. Cara, não vai, a galera vai vir pra cá, porque a galera é competitiva, né? A galera vai pegar players novos, a galera vai já sabe quais são as sequências dos eventos. Então a galera ela vai sim aprofundar mais nos globais, deixando os servidores iniciais, que são os 6 primeiros, vazios, tá? Gente, novamente, eu estou dando o meu ponto de vista para vocês, a minha opinião de como vocês deveriam agir a partir do dia 13 do 3, tá? É o meu ponto de vista. Voltando para cá, então, vamos dar um brief rapidinho aqui. A gente tem 6 servidores antigos. Esses servidores praticamente estão abandonados e mortos, tá? São pouquíssimas players e ligas que estão ativas ali. Geralmente são os caras que colocaram dinheiro no jogo e não quer perder essa grana e continua jogando. A grande maioria da galera que ainda tá ali são galeras que estão esperando o global para vir pro global. Então, se você é um veterano, cara, eu acho que não vale a pena você voltar para sua conta antiga. Eu acho que vale a pena você unir com a galera, criar a sua liga e começar nos servidores globais. Quantos servidores globais vão ter? Não sei. A gente vai descobrir isso no dia 13, né? E indiferente se você tá no Android, se você tá no iOS ou se você tá no PC, acredito que todos vão poder jogar juntos, né? Existe aquela teoria de que os baleias vão para os primeiros servidores e vão para os últimos, deixando a meiota aí mais livre. Cara, eu nunca confiei nessa teoria, mas eu não vou iniciar nos primeiros servidores, tá? Eu devo voltar dependendo da quantidade da galera que quer voltar com a gente, tá? No meu Discord tem uma porrada de dicas, uma porrada de coisas interessantes para vocês poderem pegarem ali as dicas para no dia 13 começar muito bem. Faltam só 10 dias para você se preparar. Por que eu tô jogando no servidor 205? Cara, só para minha cabeça lembrar, eu não sou novinho igual vocês, entendeu? Já passou a minha época, então eu preciso de jogar o jogo novamente para eu relembrar as coisas, né? Então eu estou jogando no 205 para eu lembrar como é que são as coisas, ver os eventos. Muitos eventos eu já perdi, mas ver aqui os heróis, ver como é que tá o summon e tal, por aí vai. Show de bola? Vamos lá, o jogo é bom? O jogo é muito bom. O jogo é muito bom mesmo. Mas tem algumas penalidades que eu já vou adiantar para vocês, para evitar que vocês se decepcionem, tá? Ele é um jogo que mistura modos de jogo de RTS com modos de jogos RPG, tá? Na verdade, eu falo de real-time estratégia, mas também não é um real-time estratégia, porque a gente não tem nada em tempo real aqui, nem a arena é. Mas ele é um jogo de estratégia, é um jogo de abrigo, que a gente conhece no meio mobile de shelter, ou shelter, né? É jogo de abrigo, onde você tem que construir o seu abrigo, evoluir o seu abrigo para você se dar bem no jogo. Então ele pegou essa parte de estratégia de abrigo, né? Juntou com RPG
Aí é Idol, que também não tem nada de Idol. Você não ganha nenhum prêmio Idol aqui, né? Então é um RPG com a característica de jogo de abrigo. Qual é o principal pênalti aqui desse jogo? É justamente o abrigo, que é isso aqui, né? Você pode ver que eu estou indo aqui de um nível 10 para o nível 11 e o jogo tá me pedindo 20 horas para fazer isso. Brother, é quase um dia de jogo, né? E você pode ver que aqui no mapa eu já consigo avançar aqui na campanha, porque eu já evoluí meu salão de guerra ali para nível 11, né? Para nível 10, desculpa. Cara, assim que eu executar essa missão aqui, que vai demorar em torno de 2 minutos, no máximo 1 minuto e meio, 2 minutos, eu vou ficar travado de novo. E eu vou ter que ser obrigado a ficar esperando 20 horas para eu ir para a próxima missão, né? Ah, mas você pode usar aceleradores. Posso usar os aceleradores, que é o pay to win do jogo, né? Se você é baleia, você consegue comprar alguns aceleradores para que você avance. O que determina o jogo é isso aqui, tá? Que é a sua sala de guerra. Quanto mais alta ela for, mais longe você consegue chegar, né? No Software Launch eu parei na sala de guerra 23 ou 24 ou 25, eu não lembro, um dessas aí. Nem entrei na minha conta para ver, tá? Mas você pode, como eu falei, você pode usar aqui os drones, tá vendo? Para poder acelerar aqui. No caso aqui, cada drone é 1 minuto, então vou 38 minutos aqui. Cara, não vai fazer feder nem cheirar, tá vendo? De 19 ali eu vou cair para 18. Então vale a pena você juntar mais um pouquinho de drone para você ir de tempos em tempos e acelerando isso daqui. É aqui que os baleias ganham da gente, tá? Os baleias conseguem evoluir isso daqui porque eles podem comprar gema, pode evoluir com gema, mas eu acho difícil. Acho muito difícil que eles usem gema aqui. Eu acho que eles usam mais drone, porque dá para comprar drone. É o único local que eu vejo aonde que os baleias eles têm uma vantagem sobre nós. Ah, mas tem o summon. Cara, não preocupa com o summon, não. Porque da mesma maneira que você tem extrema dificuldade para conseguir personagens aqui, os baleias também têm, tá? E é realmente, cara, complicadaço. Tem que ter muita sorte para ter personagens aqui, né? Eu tenho 2 dias de jogo, eu já fiz 83 summons, beleza? Eu fiz 83 summons e vocês podem ver que eu não tenho absolutamente nenhum mítico legal. Eu tenho 2 míticos aqui, que é a Batgirl e o Adão. Cara, a Batgirl é legal. A Batgirl é melhor do que o Adão, do que o Shazam, tá? Mas só tenho 2, cara. Mas você pode ver que eu tenho aqui alguns míticos que estão chegando, né? Através da caixa mãe. Cara, mas eu não vou ficar falando isso aqui não, porque o propósito do jogo não é esse. O propósito do jogo é orientar vocês a esperar. Espere um pouco no dia 13. E, cara, você tem 10 dias para maratonar o canal do Titio aqui e rever os jogos, rever as dicas. Eu falo jogos, a gameplay, né? Pra você ver a gameplay do DC, ver as dicas, consultar a tier list, já tem foco aí. Quais seriam os heróis que você vai focar no início, quando você começar, como é que você vai crescer no jogo, como é que funcionam os eventos da Liga, como é que funcionam os eventos da Aliança, como é que é o co-op, contra quem a gente vai brigar. Eu acho que 10 dias é o suficiente para você maratonar bastante vídeos aqui do canal, para no dia 13, cara, você chegar afiado junto com a sua galera para montar a sua liga. Aí vamos matar aquela pergunta que vocês vão fazer, né? Se eu vou voltar a jogar o DC. Brother, de coração, eu só voltaria a jogar o DC se tivesse uma galera bem interessante de jogar com a gente, tá? Quando eu falo uma galera interessante, é aquela galera que realmente quer jogar com a gente. Porque esse jogo, infelizmente, eu não sou competitivo, tá? Eu não sou. Mas ele é um game competitivo. Então ele vai obrigar a gente a ser competitivo. Então se for para entrar numa guilda que tem todo mundo do Brasil, que vocês querem competir, é necessário que todos sejam ativos, bem ativos. Porque se vocês não forem ativos, eu aconselho a entrar em qualquer aliança. E se você for ativo e quer realmente ser muito competitivo, entre em aliança gringa. Entre em aliança gringa lá, porque você vai crescer muito rápido. Agora, se você não quer entrar na aliança gringa, você quer fazer parte de uma aliança brasileira,
né, e você é competitivo, pode ser que a gente consiga aí um bom aperto de mão para jogar junto, porque não tem como ser friendly game nesse jogo, não tem, ele é bem competitivo mesmo, tá? E aí, cara, a gente vai precisar de bastante pessoas para administrar a liga, porque são 100 pessoas, né? São 100 pessoas numa liga. Então a gente precisa de vice-líder, a gente precisa de administradores para tomar conta dos eventos, né? A gente tem o Discord, onde a gente coloca a galera lá e convoca todo mundo. A gente tem sala de áudio, né? Onde que a gente vai fazer os... tem certos ataques aqui, cara, na liga, que você precisa coordenar online, né? Em live eu até fazia isso. Mas se você entra no Discord, entra no canal de voz, você fala, pô, ataca setor tal, vai pro setor tal, já liberou ali, agora migra pro setor Y. Então ele tem, cara, esses moldes de RTS, saca? Dentro do co-op da liga. Então é importantíssimo. Se você for cair de cabeça nesse jogo, se prepare para ser extremamente competitivo. Esse é o único jogo que não dá para ser friendly play, né? Jogar amigavelmente, jogar assim, cara, só vou jogar para divertir, não vou competir, não tem como, cara, né? É um dos motivos que eu abandonei o jogo também, tá? É que se você não tiver uma galera legal, você praticamente joga sozinho. E eu não gosto de jogar em guilda gringa, não gosto, por causa do fuso horário, beleza? Bom, para finalizar aqui, cara, não estragar, mas estragando um pouquinho, né, a surpresa de vocês, não fique com muita sede ao pote com os prêmios. Os prêmios desse jogo é extremamente pobre. Então, quando você vence um desafio, quando você enfrenta XPTO ou passa por um evento da liga, cara, você não vai ganhar muita coisa legal, não. Os prêmios são bem lixo, tá? Bem lixo mesmo. Porém, isso é compensado pela cooperatividade do jogo, tá? E pela gameplay, que é muito legal, tá? Tem pontos negativos como qualquer outro jogo. Tem baleia como qualquer outro jogo. Mas, cara, dá pra jogar. Por que eu tô falando que dá pra jogar? Porque nos servidores de software launch, cara, a gente tinha uma guilda brasileira que chegou a ser top 1, cara. Chegou a ser top 1. Perdeu o top 1? Perdeu, porque os caras estavam gastando um carro no jogo, né? Os americanos lá. E aí os caras pagavam, passava. Mas era assim, cara, pau a pau, né? Então eu acredito que dá. Dá sim. Dá pra gente competir legal com os caras aí. E aí fica as dicas explicando pra vocês o que vai chegar no dia 13/3. Show de bola? Cara, não esquece de deixar esse like maroto não. E também deixar o seu comentário aqui no vídeo. E lá no Discord, entrar lá pra conversar com a gente. Lembrando que a sala deste jogo ela é exclusiva. Ou seja, ela é escondida. Para evitar aquele monte de chat poluindo o jogo, o Discord, né? Então eu tenho uma sala exclusiva com uma porrada de canais, cada canal com seu assunto específico, para ajudar você a crescer no jogo. Se você quer entrar no meu Discord e quer ter acesso a essa maravilha toda, todas essas informações, é só vir aqui na descrição do vídeo, clicar no link. Assim que você entrar no Discord, você vai numa sala no meu Discord chamado Acesso por Reação. Lá tem explicadinho qual é a sala do DC Dark Legends. Quase que eu falei World Collide. E aí você pode se dar a permissão, né? Dar a permissão para você poder acessar a sala exclusiva. Show de bola? Conto com o like de vocês aí. Até o próximo vídeo. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it